Ok, Alex. Ok, vamos lá, gente, na sequência aqui, então. Ó, aqui nós temos uma tabela que mostra o percentual aproximado de ácidos graxos de alguns óleos e gorduras comuns. Aí nós temos aqui, ó, os 4 primeiros são ácidos graxos saturados, que é o ácido láurico, mirístico, palmítico e esteárico. E 3 ácidos graxos insaturados, que é o oleico, linoleico e linolênico. Muito bem. Aqui nós temos aqui vários produtos. Desculpa. Nós temos manteiga, banha humana, gordura de baleia, milho, aí no caso, né, são os óleos vegetais, linhaça, oliva, amendoim, por aí vai. E aqui são as gorduras. Não tem de porco aqui, tem de baleia, olha só, galera. Essa banha aqui eu não sei, não está especificado. Mas vamos lá. A questão é a seguinte, ó. Aí tem o ponto de fusão de cada um, né, do produto. Percebo que no caso da gordura, a gordura humana é 15, o ponto de fusão entre todos é menor. Agora, olha só a presença na gordura de ácidos graxos insaturados e de ácidos graxos saturados. Isso aí é o percentual, tá? Percentual aproximado. Então, por exemplo, na manteiga, o maior percentual aqui é de ácido palmítico, que ele é saturado no caso, e tem bastante ácido oleico também, ó, que ele já é um ácido insaturado. Mas como também tem bastante ácido mirístico, ó, 11%, então se você somar aqui, ó, vai dar 40%, né? Então 40%, 42% representa, desculpa, tem o esteárico aqui ainda. Então, é melhor fazer assim, ó, 27 mais 4, 31% é de ácidos insaturados e o restante, 69%, são de ácidos saturados. Isso justifica o fato da manteiga ser uma gordura, um sólido. Aí vamos pegar aqui um óleo aqui embaixo. Por exemplo, o óleo de milho, que é muito comum, né, ser utilizado. Ele tem, por exemplo, aqui, ó, predominantemente ácidos graxos insaturados, ó, 84%, e os demais aqui, ó, tem uma considerável quantidade de ácido palmítico e muito pouco de ácido mirístico e esteárico. Aí você observa que para os óleos, todos têm predominância. Olha, por exemplo, o óleo de linhaça, olha só, ele tem, eu acho que entre todos é o maior percentual. 19% de oleico, 24% de linoleico e 47% de linolênico. Então, é essencialmente ácidos graxos insaturados. Então, depois você pode analisar com calma, vou enviar o slide para vocês, para cada óleo e gordura. Mas a ideia é essa que a gente já viu no gráfico anterior. Ó, os triglicerídeos armazenam energia e proporcionam isolamento térmico. Olha, em vertebrados, os adipócitos, que são células especializadas, armazenam grande quantidade de triacilgliceróis em gotículas de gorduras, servindo como depósito de combustível metabólico. Aí, os adipócitos, como o texto fala, que são as células, e elas estão concentradas no tecido adiposo do nosso organismo. Essa imagem é bem interessante aqui, gente. Ó, esse espaço branco aqui, ó, é o meio celular todinho, rico em gordura, gotícula de gordura, e essa bolinha vermelha é o núcleo da célula, que foi praticamente quase expulso da célula, apertado para lá da membrana. Ó. Então, esse pontinho vermelho que está marcado aqui são os núcleos das células. Então, a célula é essencialmente gordura armazenada. Então, isso aqui é um exemplo de um tecido adiposo. Tá? E essas células são os adipócitos. Então, essa é uma seção transversal de tecido adiposo, branco de humanos. Cada célula contém uma gotícula de gordura, que é a parte branca, né? Tão grande que espreme ó, o núcleo, que é o corado de vermelho, contra a membrana plasmática. Então, para as pessoas que estão um pouco mais gordinhas, mais cheinhas assim, tem um grande volume, uma grande concentração nesse tecido adiposo, né, no seu corpo.
E os triacilgliceróis também são armazenados como óleos nas sementes de vários tipos de plantas. Olha, essa aqui chama célula vegetal. A seção transversal de uma célula do cotilédone de uma semente da planta Arabidopsis. Essa estrutura aqui, ó, essa parte mais escura são proteínas. Essa parte mais clara aqui, ó, que predomina, tá, é o óleo que está acumulado aqui nessa célula. Tá? Então, esses óleos e gorduras, que são os triacilgliceróis, eles se acumulam, né, em forma de reserva de energia nessas células, nesses tecidos. Aí, você teria que pegar depois o livro de bioquímica para compreender quando o organismo, por exemplo, ele necessita dessa energia, como é que ela é utilizada, né? Como é que essa gordura sai deste ambiente, quem é que transporta, para onde vai, como será metabolizada. Tudo isso aí são outros capítulos do livro, né, que eu acho que não entra na discussão, mas é muita coisa. As vantagens de usar como armazenamento de energia, de combustível, triacilglicerídeos em vez de polissacarídeos, que nós sabemos que é outra fonte de energia que vimos na aula anterior, que é o glicogênio para os animais e amido para os vegetais. Olha, a oxidação dos triacilgliceróis libera mais que o dobro de energia por grama quando você compara com a oxidação de carboidratos. Então, se você pegar, por exemplo, 1 grama de triacilglicerol e 1 grama de carboidrato, o volume de energia gerado na oxidação do carboidrato é mais do que o dobro, né, relacionado ao triacilglicerol, aos carboidratos, desculpa. Outra coisa interessante que é importante, uma outra vantagem, olha, o organismo que carrega gordura como combustível não precisa carregar o peso extra da água de hidratação que está associado ao polissacarídeo. Vocês lembram na estrutura dos polissacarídeos, não é isso? Eles são moléculas polihidroxiladas e todas elas hidratam. Então, as moléculas ficam muito mais pesadas, né? É isso que ele se refere a uma grande vantagem, uma outra vantagem de utilizar triacilgliceróis em função dos carboidratos. Mas tem uma coisa importante dos carboidratos, ó. Os carboidratos, glicose e glicogênio, oferecem certas vantagens como fontes rápidas de energia metabólica devido à sua solubilidade imediata em água. Então, a gente fala assim, ó, a fonte de energia a partir de carboidratos, ela é uma fonte imediata, ela está ali acessível a qualquer instante para o organismo utilizar. Ela é uma forma prática de energia. Tá certo? Inclusive, para quem malha aí, alguns nutricionistas ou personal, eles pedem para você comer um pouco antes do treino, tipo uma fruta, uma banana, que é para você ter esse carboidrato, porque é uma fonte imediata de energia. Então, você come, minutos depois, já está disponível no organismo para ser utilizado, diferentemente das gorduras, né, acumuladas. Neto? Oi. Como é que é essa informação aí que os triglicerídeos são mais leves que os carros? Não é leve, não é que seja mais leve. Quando ele fala em algumas diferenças e vantagens, ele se refere que a gordura, por exemplo, veremos daqui a pouco, a gordura ela é insolúvel no plasma sanguíneo. Então, para que ela possa ser deslocada no organismo, ela vai se associar a um grupo de proteínas, né, que vai ver daqui a pouco a imagem, inclusive, que vai carregar, que são as lipoproteínas, carregar esses lipídios pelo organismo. Ele diz que o caso do carboidrato, uma desvantagem que eles apresentam, é porque o carboidrato em meio aquoso, ele sofre hidratação. Então, a molécula, às vezes, dobra o peso dela, não em função do carboidrato, e sim pela água de hidratação. O que não acontece com o lipídio, uma vez que ele nem interage com a água. Ele é hidrofóbico. Essa que é uma referência que ele compara a nível de estrutura. Ok? Esse aumento se refere não que o carboidrato vai crescer,
ele vai se ligar às moléculas de água, água de hidratação, e ficar uma estrutura mais pesada com isso. Ó, em alguns animais, os triacilgliceróis armazenados sob a pele servem tanto como estoques de energia quanto isolamento contra baixas temperaturas, né? Então, esses seres aí, na verdade, eles têm uma camada extra aí, né, de gordura no corpo que funciona como isolante térmico. Senão eles não suportariam viver nessas condições aí, se não as tivessem. Por exemplo, as aves como um todo, principalmente essas que estão próximas do mar e que mergulham, etc., que costumam nadar com facilidade, elas apresentam uma camada sobre as penas, porque no nosso organismo nós vamos encontrar esses triglicerídeos sobre o nosso corpo, nós temos, sobre o cabelo, sobre a pele, entendeu? E algumas aves produzem em glândulas justamente para facilitar a flutuação, né, nesse ambiente aquático. Não somente os triglicerídeos, como as ceras, que veremos agora. Ó. Qual é a diferença? As ceras servem como reserva de energia e como impermeabilizantes da água. Ó. As ceras biológicas são ésteres de ácidos graxos saturados e insaturados de cadeia longa, com álcool de cadeia longa. Então, o que seria uma cera? Ela vai ser gerada por uma esterificação de um ácido carboxílico de cadeia longa com álcool de cadeia longa. Isso gera uma cera. Tá? Olha, o triacantanoil palmitato é o principal componente da cera de abelha. Esta estrutura, tá? Esse favo aqui, ó, do mel que a gente chama, ele é completamente formado por uma cera impermeável. E o principal componente da cera de abelha é justamente essa molécula bem aqui à esquerda. Ó. Ela tem um ácido carboxílico aqui, gente, com 16 carbonos, que é derivado do ácido palmítico, e um álcool com, olha só, 28, 30 carbonos. Então, foi a esterificação do ácido graxo palmítico com esse álcool, que é o triacontanol. Então, essa esterificação gerou esse éster completamente solúvel, que é uma cera. Como eu falei agora há pouco sobre os lipídios, né? Essas ceras nós encontramos na superfície da pele, no cabelo, tá? Em penas de aves, e por aí vai. Ó, nos plânctons, as ceras são a principal forma de armazenamento de combustível metabólico. Tá? E, mencionei agora há pouco, as aves, particularmente as aquáticas, secretam ceras por suas glândulas uropigiais para manter suas penas impermeáveis à água. Se você pegar, eu acho que eu até comentei com vocês, mas eu lembro lá no ensino fundamental, na feira de ciências, tinha uma experiência que toda feira tinha que ter essa experiência. Hoje ela seria completamente proibida. A criança, inclusive adolescente, ele pegava um recipiente com água, tipo assim, um balde grande, um recipiente com água e sabão. Aí ele colocava um patinho, né, nadando na água, ele ficava feliz da vida, flutuando, nadando na água. Quando colocava esse pato na água com sabão, ele afundava. Já viram essa experiência, gente? Na sua escola, vocês nunca fizeram uma dessa aí? Não. Então, mas por que isso acontece? Justamente porque se você colocar uma ave dessa em água com sabão, o sabão vai emulsificar, vai remover toda a gordura e a ave vai para o fundo. Essa cera, ela ajuda a impermeabilizar as penas. Então, elas conseguem flutuar na água sem, literalmente, encharcar, molhar a pena, porque a cera não permite. Também essas ceras, as próprias folhas dos vegetais as contêm. Já perceberam que, sabe aquelas plantas que têm uma folha grande, aí de manhã amanhece aquelas gotas de orvalho, as crianças ficam brincando com a gotinha deslizando na folha? Já viram essa imagem? Já fizeram isso?
É pelo mesmo motivo. Como tem uma camada de cera ali na folha, na superfície, a água não consegue interagir, encharcar. Ela não interage, ela fica se deslocando na superfície. Tá? É outro sistema para não perder e não encharcar a folha. Agora vamos para os lipídios estruturais em membrana. Ó, só por curiosidade, se você pegar um livro de bioquímica, tu vai ver que um capítulo inteiro é só para discutir a membrana. Então é muita informação. Como a gente está tratando apenas sobre lipídios, a gente vai passar rapidamente por aqui. Ó. Os lipídios de membrana são anfipáticos, ou seja, tem uma extremidade da molécula hidrofóbica e outra hidrofílica. Semelhante a sabão, né? Primeiramente, gente, ó, essa imagem aqui da membrana da célula, ela é bem conhecida, né? A gente estudou em biologia, desde muito cedo, da 8ª série, eu acredito. A gente chama de membrana com camada bilipídica. Acho que você deve estar lembrando, né? Justamente porque são duas camadas aqui, superior e inferior, de lipídios, onde nós temos aqui na parte de cima para fora, para cima e para baixo, a região hidrofílica, que aqui à direita é a parte vermelha, ó, que tem um grupo fosfato e tudo mais, e a parte interna é a cadeia, né, do ácido graxo aqui, ó, que é uma cadeia completamente hidrofóbica. Isso é fundamental para a membrana plasmática, porque é essa membrana que vai controlar o acesso aqui na célula de moléculas polares e de íons. Aí você fala assim, as moléculas polares nunca vão entrar na membrana? É porque essa membrana aqui está mostrando apenas os lipídios, a camada bilipídica. Mas você sabe que na membrana tem até proteínas você encontra aqui na membrana que permitem esse acesso com a região interna e externa da célula. Então, essa que é a representação, né? Tem a cabeça cauda, semelhante como você viu para o sabão. A cabeça é hidrofílica, pode interagir com a água, e a cauda é hidrofóbica, não interage com a água. Vai interagir com outras moléculas também apolares. Aí tem diversos lipídios de membrana. Aqui tem um esquema, tem vários. Olha, alguns tipos comuns de lipídio de armazenamento de membrana. Por exemplo, ó, aqui à esquerda é um exemplo de lipídio de armazenamento que vimos agora há pouco, é o triacilglicerol, os triglicerídeos, que é a conexão, né, do glicerol com 3 moléculas de ácido graxo. Os demais, todos são lipídios de membrana. Aí tem as classes dos fosfolipídios, glicolipídios e lipídios de éter de arqueia. Essa arqueia é aquele grupo de organismos unicelulares que vive em condições inóspitas, né, de alta temperatura, pH altamente ácido. Né? É um domínio de organismos vivos que consegue sobreviver nessas condições. Olha, observe que depois eu vou até mostrar, o lipídio dele de membrana é muito diferente dos que estamos habituados a ver aqui. Ó. Olha, os fosfolipídios, ele é formado por exemplo, o glicerofosfolipídios. Então, glicerol, 2 de ácido graxo, 1 de fosfato e álcool. Por isso que é fosfolipídio, né? Olha, a esfingolipídios, ao invés do glicerol, é a esfingosina que conecta com uma molécula de ácido graxo, com fosfato e a colina. Aí por aí vai. Ó. Já os glicolipídios são aqueles que têm unidade de açúcares ligado, tanto no glicerol quanto na esfingosina. Então, são diversos tipos, né, de lipídios diferentes que compõem as membranas. Nós vimos apenas o de armazenamento, que é o triglicerídeo, com mais ênfase. Esses aqui, a gente não vai assim, focar em cada um, porque você poderia muito bem, se for estudar por alguma pesquisa, você no livro consegue ver o máximo de informação sobre cada um deles, só que ficaria muito longa, mais longa ainda a aula, né? Eu vou comentar apenas esse aí, dessa arqueia que eu comentei agora há pouco, que ele é bem diferente. Ó. A maioria das quais vem nichos ecológicos com condições extremas, altas temperaturas, água em ebulição, baixo pH, alta porciônica. Então,
são ambientes assim completamente não habitáveis para organismos convencionais, né? Só esses micro-organismos conseguem viver em condições tão inóspitas. E olha a estrutura aqui do lipídio de membrana dela, muito diferente das que vimos anteriormente, tá? Inclusive tem açúcares aqui nessa parte do glicerol, para cá um grupo fosfato, esses dois grupos de fitanil aqui que se unem, é bem diferente, né, dos que vimos convencionais das membranas, dos vertebrados. Sim, agora a gente vai entrar para um outro grupo de lipídios quimicamente bem diferentes. Porque nós vimos agora, no slide 1 dessa aula, que a principal característica dos lipídios é que eles são solúveis em solventes apolares, ou seja, são moléculas hidrofóbicas. Mas estruturalmente são bem diferentes. Olha, o que a gente vai discutir agora é um grupo bem interessante, que são os terpenoides e esteroides. É outro grupo importantíssimo de lipídios, muito comuns em vegetais e animais, mas que a nível de estrutura são bem diferentes aos que vimos anteriormente. Olha, esses terpenoides e esteroides, eles podem ser chamados de apenas de isoprenoides. Quando você usar o termo, um isoprenoide, está se referindo a qualquer um deles, tanto os terpenoides quanto aos esteroides. Então, os terpenoides formam uma classe muito grande e estruturalmente diversa de produtos naturais, tá? Eu coloquei alguns, só para você ver que realmente são bem distintos, né? Por exemplo, o mentol, que é um terpenoide, a vitamina a vitamina D3, o colesterol, que é o exemplo de um esteroide. Então, assim, são moléculas muito importantes para o organismo animal, vegetal, mas que têm estruturas completamente, né, diferentes. Vamos lá. Os isoprenoides constituem uma vasta família de produtos naturais cujas estruturas contêm um esqueleto composto de várias unidades C5, que é a unidade de isopreno que a gente chama. O isopreno, gente, é a substância 2-metil-butan-3-dieno. Essa molécula bem aqui, ó. Ok? E se você for conferir, tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Por isso que a gente chama de unidade C5. Que eu posso representar somente assim, ó. Tá? Essa unidade a gente chama de unidade de isopreno. Aí aqui tem alguns exemplos, ó. O geraniol, o mirceno e o bisaboleno. Observe que, do jeito que eu coloquei a molécula, eu destaquei em cada uma delas a unidade C5, numa cor mais forte aqui, preta, perceberam? Eu vou até mudar aqui a cor da caneta, colocar no preto. Olha só, unidade C5, 1, 2, 3, 4, 5. Outra unidade C5, 1, 2, 3, 4, 5. E a hidroxila. Então, o geraniol, ele tem uma molécula que possui duas unidades, é um C10, né? Ou seja, possui duas unidades de isopreno, unidade C5. O mirceno também, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E esse bisaboleno aqui, ele possui 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E, finalmente, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, assim, com o tempo, vocês vão ter sensibilidade de olhar para uma molécula e enxergar essas unidades C5. Principalmente se vocês fizerem a disciplina optativa de produtos naturais, onde se discute profundamente isso aqui, tá? Ó, isso aqui é interessante. Apesar de a gente chamar de unidade de isopreno, mas não é essa molécula aqui, nunca foi na vida real, a responsável por formar essas moléculas aqui, tá bom? É isso que diz o texto aqui, ó. No entanto, o isopreno não está envolvido na biossíntese desses compostos.
Os isoprenóides são formados a partir de duas unidades C5, que a gente chama de IPP e de DMAPP, tá? Que é o isopentil e o dimetilalil. Ok? Isso aqui, olha, não fiquem muito preocupados com esses nomes, com essas estruturas. Eu só coloquei aqui só para você saber a origem biosintética. Mas a gente não vai aprofundar, não, tá? Então, vamos lá. Como é que o IPP e o DMAPP formam os isoprenóides? Ó, as unidades C5, IPP e DMPP podem ser formadas assim, isso é interessante. De onde é que vem, né, o IPP e o DMAPP? Aí elas são formadas de dois caminhos, que eu não vou nem comentar, porque isso aqui a gente vê em biossíntese, na outra disciplina. Tá? Eu só vou mencionar aqui para vocês, de repente alguém pode ter lido de algum lugar, mas a partir do caminho mevalonato e a partir, né, do... Opa, desculpa. São dois caminhos. É do metileno D-eritritol e do ácido mevalônico, o caminho mevalonato. A partir desses dois caminhos, lá no organismo do vegetal, por exemplo, a formação do IPP e do DMPP. O mecanismo para gerar isso aqui não é o objetivo desta aula. Inclusive, eu tenho essa aula pronta, só que é para outra disciplina. Eu coloquei apenas esse slide só para... Como vocês vão ficar com isso, eu vou enviar para vocês, aí pode ser útil para uma pesquisa, saber como pesquisar, o que procurar, eu coloquei, tá? Então, a ideia é o seguinte, o que interessa é aqui, ó, o DMPP, ele vai condensar aqui com o IPP, através desta reação aqui, ó. O que acontece? Esse próton é retirado, essa ligação gera uma dupla aqui, a dupla abre, se liga nesse carbono aqui da direita e sai o grupo OPP, que é o de fosfato. Aí forma essa molécula bem aqui, ó, que é o geranil pirofosfato, que aqui está o mecanismo mais simplificado, ó. A quebra da ligação, então sai o grupo de fosfato, aí gera a formação de um carbocátio bem aqui, ó, CH2. Aí vem a molécula do IPP, par de elétrons π, se liga ao grupo CH2 e a carga positiva passa para esse carbono aqui, ó, gerando o carbocátio terciário, que é mais estável. Aí depois vem uma base, retira o próton e o par de elétrons forma uma dupla, gerando o produto, que é o geranil pirofosfato, bem aqui, ó. Então, eu só mostrei esse mecanismo rapidamente, porque às vezes a gente simplifica dessa forma aqui em cima, né? Mas aqui embaixo está o mecanismo que vai dar origem ao geranil pirofosfato. Aí, olha só, como o geranil pirofosfato, ele possui 10 carbonos, ou seja, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. São duas unidades C5. A esse grupo de moléculas, a gente chama de monoterpeno. Tá? Os monoterpenos possuem 10 carbonos, duas unidades C5. Aí depois, essa molécula reage com outra de PP. Aí vai gerar uma molécula com 15 carbonos, que a gente chama de sesquiterpenos. Depois, que é o farnesil pirofosfato, ele vai reagir com mais uma molécula de PP, vai crescendo. Aí forma geranil pirofosfato. Agora ele possui 20 carbonos. A gente chama de diterpenos. Novamente, mais IPP, formando a molécula, não apareceu aqui o nome, que é um sesquiterpeno, que é um C25. Algum de vocês já tinham ouvido falar esses nomes? Ou é novidade para vocês? Hein, galera? Às 9 horas e 40 minutos. Já tinha ouvido falar? Para mim é novidade. Então, esses terpenoides aí são característicos, né, de espécies vegetais. Os menores, os monoterpenos, por exemplo, eles que compõem, gente, que a gente chama daquele do óleo essencial,
que é os óleos aromáticos de plantas, que são voláteis, que extrair óleo essencial de plantas é uma técnica milenar, que no laboratório vocês extraíram com a haste de vapor, lembra? Hidrodestilação. Fizeram essa prática? Ou não? Sim. Não. No FP é comum fazer isso com folha de laranjeira, para extrair o limoneno. Então, esses terpenoides, muitos deles são monoterpenos, que compõem o que a gente chama de óleo essencial. Algumas plantas são ricas em óleos essenciais, que muitos deles são aromáticos, né? Tem um aroma bem característico. Ainda tem mais uma subdivisão ainda, gente. Se os serquiterpenos se unir com outra molécula de sesquiterpenos, formam os triterpenos, que é o C30. E os diterpenos com diterpeno formam um tetraterpeno, que é o exemplo de um carotenoide. O que é um carotenoide? Lembra que é o beta-caroteno, licopeno, já viram falar? O tomate? O licopeno é que dá a cor vermelha do tomate, o beta-caroteno dá aquela cor alaranjada da abóbora, da cenoura. São carotenoides, são exemplos de tetraterpenos, são exemplos de terpenoides. Ok? Isso aí é bem interessante. Oi. E todos eles, como são lipídios, têm a mesma função bioquímica, né, de fonte de energia. Isso. Nesse caso aí, esse aqui é específico de vegetais. Você está vendo aqui agora, tá? Mas assim, nem todo lipídio em si ele tem a mesma função. Nós vimos agora que o principal de armazenamento de fonte de energia são os triacilgliceróis, triglicerídeos. Tá? Cada lipídio pode ter uma função diferente. Ele pode ser um hormônio, ele pode ser um cofator, ele pode ser um lipídio de membrana. Deu para entender? Nem todo mundo está associado à fonte de energia. Eles exibem diversas funções no organismo, entendeu? Certo. Então, vamos lá. Aí eu coloquei aqui só um exemplo de monoterpeno, já que eu citei aqui, olha, vários, né? Monoterpeno, sesquiterpeno, triterpeno. Aí eu citei como um exemplo clássico, que a gente faz muito no laboratório de química no FPA, que é a extração do limoneno. É bacana, o limoneno é curioso, porque o limoneno, que está rico na laranja, ele é diferente do limão. Qual é a diferença? Olha, carbono quiral bem aqui, ó, é a configuração do carbono. O carbono mais, que é o R-limoneno, ele é característico na folha, na laranja. E o seu isômero S, que é a sua imagem especular, é o do limão. Mas é perceptível, viu, assim, o odor característico no laboratório. Quando você isola ele por arraste de vapor, por hidrodestilação, fica um cheiro muito forte no laboratório, característico do limoneno. Antes da pandemia, eu, professora Solange, professor Marcelo, nós instalamos um hidrodestilador que não tinha no laboratório de ensino de química orgânica. Aí nós compramos através de um projeto, ele está lá no laboratório 4. Nós já estreamos ele, entendeu? Aí, inclusive, trabalhamos com a folha da laranjeira para fazer uma hidrodestilação. Bem interessante. E a tangerina, que parece também com... Nesse caso aí, das espécies semelhantes lima, tangerina e outras espécies de limão, continua sendo o limoneno. Pode ser um ou outro a mistura deles, entendeu? Mas na laranja, o que predomina nela é o limoneno R e o que predomina no limão é o limoneno S. Não significa que ele é exclusivo da espécie, entendeu? Mas é o que predomina. Aí, olha só como é que chega no limoneno. Eu coloquei esse mecanismo rápido porque vocês gostam, né? Aí eu coloquei um mecanismo bem simples aqui do limoneno, que ele é pequeno, só para você ter uma ideia como a vida é legal. Então, olha só. Aqui está o difosfato de geranila, que é o GPP. Ó. O que vai acontecer? Ó? Aqui nessa estrutura dele, a ligação dupla aqui estava a geometria E. Né? Geometria E bem aqui, ó. Aí o que acontece? Ele perde o grupo pirofosfato aqui, ó, vai embora o difosfato,
aí gera um carbocate, como vimos agora há pouco, né? Aí o que acontece? Essa dupla aqui, ela se deslocaliza para a direita, que é uma ressonância, ó, e deixa a carga positiva no carbono terciário, que ele é mais estável aqui, ó. Aí o pirofosfato volta de novo e ataca esse carbono aqui, ó, que é o carbono terciário, tá? Nesse processo, há uma inversão aqui, essa ligação simples, é que ela vai girar, olha para onde é que ela vem aqui, ó. Entenderam? Ela gira já para iniciar a ciclização. Aí depois sai novamente o grupo de fosfato e bem aqui, ó, já aqui embaixo, o que acontece? A dupla de baixo da cadeia, o par de elétrons π, se liga aqui, ó, nesse carbono lateral, e o par de elétrons vem e estabiliza o carbono aqui, ó. Mas isso deixa a carga positiva aqui embaixo, formando um carbocato terciário aqui embaixo. Aí depois uma base retira o hidrogênio, uma base de íons, e a dupla gera aqui, ó, e conclui a molécula. É desse jeito que ocorre no vegetal a síntese, né, a biossíntese do limoneno. E nessa disciplina de PN, que é produto natural, é mostrada a biossíntese de muitas moléculas diferentes, não só do limoneno. Eu coloquei só essa aqui, é só para você ver como acontece, tá bom? Os esteroides, que eu vou acrescentar no seminário também, alguma equipe vai pegar esse tema, que ele é bem interessante, bem relevante, bem amplo. Então, um dos temas do seminário será sobre esteroides. Então, eu vou passar aqui, né, vou apresentar, e a equipe vai aprofundar algumas partes, tá bom? Olha, os esteroides são... É bacana os esteroides porque você encontra bastante, tanto no animal quanto no vegetal. Então, os esteroides são triterpenos, olha, você já sabe que é um triterpeno modificado, contendo sistemas tetracíclicos de anéis do lanosterol. Então, esse aqui é o esqueleto básico de um esteroide. Ele sempre vai ter 4 anéis, né, tetracíclico, A, B, C, e o de 5 membros é do tipo D. Tá? E o que vai diferenciar um do outro são esses grupos que estarão ligados, oxidações, que vai diferenciar um do outro. O mais conhecido e eu acho que mais importante para a gente é o colesterol. Então, olha só, nos animais, o lanosterol, que é essa molécula aqui da esquerda, é convertido em colesterol numa sequência de vários passos. Bom, gente, primeiramente, se você for pegar um livro de biossíntese, tu vais ver que o caminho é longo até chegar no lanosterol e depois para passar para o colesterol. Tem várias etapas aqui também, tá? Só que aqui o nosso objetivo não é mostrar isso, é apenas... Eu peguei uma das últimas partes para mostrar para vocês, que é a conversão do lanosterol em colesterol no organismo. Então, o que é que muda do lanosterol para o colesterol? Primeiro, a eliminação de 3 grupos metilas. Olha, essa metila daqui de baixo, do carbono 14, não está aqui, ó. E essas 2 aqui do carbono 4 também não estão no colesterol. É a primeira mudança. Redução da ligação dupla. Essa ligação dupla aqui, lanosterol, é reduzida, ó, e não está presente no colesterol. E, finalmente, a isomerização da ligação dupla, do 8 para o 5. Ó. No lanosterol, a dupla está no 8. Aqui no colesterol está no carbono 5. Então, essas são as últimas mudanças que transformam o lanosterol na molécula de colesterol. Está aqui, ó, o colesterol, portanto, gente, é um esteroide que possui diversas funções importantes no nosso organismo. A gente sempre ouve a palavra colesterol, às vezes, sempre associando a algo negativo, né? A gente acaba ignorando da relevância, da grande importância que ele possui, né, para o nosso organismo, para o bom funcionamento do nosso organismo. Então, o colesterol é o membro mais abundante da família dos esteroides nos animais e é o precursor de todos os outros esteroides, tá? Aqui está a estrutura do colesterol. Ó, como o colesterol tem 8 centros assimétricos, aí você já sabe, você faz aquela conta, né? 2 elevado a 8, isso vai dar quanto?
256 estereoisômeros possíveis, mas apenas um existe na natureza. Né? Interessante, né? Como ele possui 8 carbonos quirais, existe a possibilidade de formar 256 estereoisômeros. Mas no nosso organismo existe apenas um deles, tá? Que é exatamente esse que está aí na sua frente. Olha, altos níveis de colesterol no sangue têm sido relacionados com desenvolvimento de arteriosclerose. Isso é uma das coisas que a equipe vai debater bastante, né, do seminário que pegar esse tema. Eu vou apenas fazer um comentário rápido, mas eu não vou aprofundar aqui, ó. Primeiramente, gente, ó, quando nós dizemos lá que colesterol bom, colesterol ruim, eu fui no médico, me consultei, exame de sangue, deu muito alto o colesterol. Nesse contexto que a gente diz colesterol no sangue, colesterol alto, baixo, o termo não se refere à molécula de colesterol do jeito que ela está aqui, ó. Isso aqui é apenas a molécula de colesterol. Quando a gente fala em colesterol bom, ruim, alto, baixo no sangue, etc., a gente está se referindo a esse agregado aí, ó. Tá? Que tem um nome, ele é chamado de quilomicrons, ou quilomicrons. Tá? Esse agregado se chama quilomicrons. O que ele é formado? De uma lipoproteína de alta densidade, que é o caso do HDL, que a gente chama de colesterol bom, né? E a lipoproteína de baixa densidade, que é o LDL, que a gente chama de colesterol ruim. Então, o que é esse quilomicrons? É esse conglomerado aqui de lipoproteínas, são pelo menos 3, 4 lipoproteínas, e aqui contém tanto moléculas de colesterol como ácidos graxos, triglicerídeos. É nesse ambiente aqui que as moléculas apolares, os lipídios, pegam carona e são transportados para diversas partes do organismo. Né? Por exemplo, o HDL, que a gente chama de colesterol bom, ele costuma transportar os lipídios dos tecidos para o fígado. É no fígado que eles vão ser degradados e excretados. Já o LDL, que é o colesterol ruim, chamado de colesterol ruim, já transporta os lipídios que foram sintetizados no fígado para os tecidos. Então, essa aqui cada um tem uma rota, um fluxo no organismo. E são esses aglomerados, né, que vão se acumulando nas artérias e enrijecendo nas artérias, deixando elas duras, que gera esse problema chamado arteriosclerose, que vai, com o tempo, endurecendo a artéria, formando placas, é igual uma tubulação que vai entupindo, né? Dificultando, isso interfere na pressão sanguínea e pode causar uma série de problemas cardíacos relacionados. Tá? Neto? Oi. Com relação a essa questão da densidade, então, quer dizer, existe também uma relação aí de volume, ou seja, os de mais alta densidade, eles são menores, por isso eles têm mais facilidade de circular na artéria, e os de baixa densidade são mais... Justamente, a densidade está relacionada à questão da relação massa-volume, entendeu? Então, quando você se refere à maior densidade, é quando você compara para o mesmo volume, você vai ter maior massa, maior concentração de moléculas, entendeu? Então, por exemplo, se eu pegar duas... Aí mais concentrados, né? Isso, a história da densidade. E é interessante notar que cada uma faz um percurso diferente, tem uma proposta diferente, né, no organismo. Cada um tem uma finalidade específica, o conjunto de lipoproteínas. Essa imagem aqui eu peguei no livro de Química Orgânica. No livro de Bioquímica, ela é um pouco mais detalhada, aparecem outras lipoproteínas, aparecem estruturas de ácidos graxos, triglicerídeos. Essa aqui, ela está especificando mais, dando ênfase para o colesterol. Né? Mas esse quilomicrons, realmente é muito complexo essa estrutura. Como esse tema vai ser um tema do seminário, a equipe que pegar vai ter oportunidade de detalhar mais, né?
você mais como isso acontece, quem são os personagens, né? O que vai ser bem interessante esse tema. Ora, os ácidos biliares. O colesterol é precursor dos ácidos biliares, no caso, a molécula do colesterol, né? É precursor dos ácidos biliares que são sintetizados no fígado e armazenados na vesícula biliar e secretados no intestino delgado, onde atua como agente emulsificante. Aqui tem dois, aqui é o ácido cólico e o ácido quenodesoxicólico. Tá? Como vocês devem ter estudado ou lembrado, na nossa ingestão de gordura, vamos supor que você vai para um churrasquinho e comer muita gordura. O que vai acontecer? No processo de digestão, para que o nosso organismo possa absorver esses ácidos graxos, né, da maneira ideal, eles têm que estar no organismo em pequenas porções, formando aquelas micelas. Vocês lembram que são micelas que eu mostrei em Química Orgânica 1? É no processo de emulsificação, como é que o sabão limpa a gordura, vocês lembram disso? Então, quando esse material gorduroso, em pedaços maiores, chega no intestino, a vesícula biliar, ela se contrai e elimina no intestino, expulsa para o intestino, esses ácidos e sais, que a gente chama de suco, né, biliar. Essas substâncias aí, elas promovem a emulsificação da gordura que você ingeriu. Traduzindo, ela vai fragmentar aquelas porções maiores de gordura em frações menores, para que as enzimas das lipases consigam, né, hidrolisar e retirar os ácidos graxos do triacilglicerol para que elas possam passar para a corrente sanguínea, sistema linfático, corrente sanguínea. Então, essa que é a importância da vesícula biliar. É por isso que as pessoas que não têm vesícula biliar, ou que tiraram principalmente por causa de cálculo, né, de pedra na vesícula, são pessoas que têm que ter uma ingestão controlada de gordura, já que não tem esse suporte da vesícula. Essas pessoas que não têm a vesícula, elas ficam saindo para o intestino continuamente esses ácidos biliares. Quem tem a sua vesícula saudável, essa bolsinha ela armazena esses ácidos biliares e, quando há necessidade, ela se contrai e expulsa, né, para o intestino esse suco biliar que é para auxiliar na digestão. Ó, a vitamina D. O colesterol ele é o precursor, né, da vitamina D. A vitamina D3 é formada na pele a partir do 7-deidrocolesterol através de duas reações. Então, olha só, essa é a molécula do 7-deidrocolesterol. Ela sofre aqui, ó, uma abertura de anel aqui nesse ponto, ó. Dá para ver, ó, a dupla vem para cá, expulsa e move, né? São dois movimentos de elétrons π. Abre aqui, a dupla vem para baixo e essa dupla para a esquerda aqui, ó. Formando a pré-vitamina D. Tá? Então, viram só? A dupla veio para cá, ó. E esta dupla para baixo. E essa dupla para cá, ó. Aí abriu aqui o anel. Tá? Aí depois o que acontece? Haverá uma isomerização e forma a vitamina D3. Ainda tem mais uma etapa ainda, gente. Tem mais uma etapa que eu não mostro aqui porque não é objetivo, mas que a forma ativa no organismo, relevante, não é nem vitamina D3. Ela se transforma em outras duas moléculas que vão realmente desempenhar a função no organismo. Mas a gente costuma dar o crédito para a vitamina D3. É porque o mecanismo ele é um pouco longo, né? Então, eu acabei não colocando aqui. Mas o objetivo aqui é mostrar que o colesterol ele é o precursor, né, da vitamina D3. Aí, alguns hormônios sexuais, por exemplo, os hormônios sexuais conhecidos como andrógenos são secretados principalmente pelos testículos. Eles são responsáveis pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias masculinas durante a puberdade, incluindo o crescimento muscular. Então, esta estrutura da testosterona, ela é um exemplo de esteroide.
Aí que vem, viu, Dayan? É um exemplo de um esteroide, de um lipídio, que tem uma outra função completamente diferente ao armazenamento de energia. Nesse caso, ele é um hormônio. E o feminino, os hormônios sexuais conhecidos como estrógenos são secretados principalmente pelos ovários e são responsáveis pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas. Também regula o ciclo menstrual. A progesterona prepara o revestimento do útero para a implantação de um óvulo e é essencial para a manutenção da gravidez, tá? Aí nós temos o estradiol e a progesterona. Tem outros, né? Como esse vai ser um tema de seminário, é bacana esse tema aí de esteroides, porque como são 5 pessoas no grupo, vai dar para cada membro da equipe pegar um grupo diferente de esteroides. Olha, isso aqui é interessante também, os esteroides sintéticos, né? Os esteroides estanozolol e dianabol têm o mesmo efeito de desenvolvimento de musculatura que a testosterona. Esteroides que ajudam no desenvolvimento do músculo são chamados de esteroides anabolizantes. Aqui está a estrutura dos dois, ó. Aí que entra aquela polêmica antiga, né, da galera bombada aí, que tem muitas pessoas que querem ficar musculosos e tal, quer um efeito rápido, que é igual o Capitão América, né, em poucos minutos fica muito musculoso e acaba se apropriando de alguns anabolizantes. Isso é muito polêmico, né? Aí você pergunta, e por que então eles produzem anabolizantes? Na verdade, gente, como isso aqui é sintético, diversas pessoas, muitos homens, têm problemas mesmo hormonal, né? Que tem muita dificuldade de desenvolver essa musculatura adequada para o seu corpo. E nestes casos, com acompanhamento de um profissional, né, de um médico, ele pode prescrever, acompanhando o tratamento para esses casos, para esses pacientes, para que eles possam, né, tomar essas medicações para auxiliar no desenvolvimento muscular do seu organismo. É a reposição hormonal, né, professor, que fala? Tem várias, isso inclui, tá bom? Mas isso aí é um tratamento para uma patologia. Mas a gente sabe como é que funciona, né? Algumas pessoas acham que podem também usar só para acelerar, às vezes, o processo aí. Fala aí, é daí que a galera chama os famosos bombados, né? Ou bomba, sei lá como é que as pessoas chamam. Um ótimo tema também para alguma equipe discutir. Tem muita coisa legal para discutir sobre isso aqui. Aí, olha só. Então, o que a gente discutiu aqui até agora sobre os esteroides está muito assim, restrito ao animal, ao ser humano. Mas nós temos na natureza também alguns esteroides que são similares, né, ao nosso caso, mas que estão voltados, estão presentes em micro-organismos, em plantas. Por exemplo, ó, esteroides simulados são encontrados em outros eucariotos. Por exemplo, o estigmasterol em plantas e o ergosterol em fungos. Então, olha que legal, o mesmo lanosterol que no ser humano, nos animais, gera o colesterol, que é o nosso caso, no lanosterol, em fungos, através de múltiplas etapas, ele pode gerar o ergosterol. Então, a mesma relevância que o colesterol tem para o organismo do animal, o ergosterol também está para os fungos. E já o animal, ó, em organismos fotossintéticos, em plantas, plantas, algas, o papel do lanosterol é assumido pelo triterpeno cicloartenol. Esse cicloartenol aqui, também através de múltiplas etapas, ele vai dar origem ao estigmasterol, que está muito presente nos vegetais. Eu, por exemplo, na UFPA, isolei muito, né, esse estigmasterol, citosterol. Esses hormônios vegetais, né, estão presentes nos vegetais. É muito fácil isolar. Fácil não, é comum isolar de plantas o estigmasterol e o citosterol. Ok? Quando aparecem múltiplas etapas, aí se você um dia estiver curioso, onde é que eu posso pesquisar essas múltiplas etapas? Aí tu vai ter que procurar um livro não de química orgânica, não de bioquímica, tem que ser um livro de química de produtos naturais.
Aí lá você vai ter esses mecanismos, biossíntese, essas transformações são bem complexas, mas interessantes. E nós falamos agora há pouco sobre os carotenoides. Lembra que eu mencionei que eles são tetraterpenos? Aí estão eles, ó. Coloquei os dois mais comuns, assim, os principais. O beta-caroteno e o licopeno. Né? Eu acho que em algum momento da sua vida, lá na aula de ciências, você ouviu o professor falar que é importante ingerir, né, esses alimentos coloridos, né? Por exemplo, essa cor característica alaranjada da cenoura, da abóbora, gerimum, sei lá como é que você chama. Tem um beta-caroteno. Aí, na ocasião, o professor fala que ele é importante, né, está relacionado à produção de vitamina A. Já viram essa história aí, gente? Já, professor. Até o Luan fez na sala já, professor. Isso aí. Muito bem. Muito bem. O licopeno é que dá essa cor característica da melancia, do tomate, que o Dayan mencionou agora há pouco, e o beta-caroteno dessas outras frutas. Dayan, o licopeno ele é importantíssimo, principalmente para os homens, viu, galera? Porque o licopeno ele já é comprovado que ele consegue retardar ou impedir a formação de câncer de próstata. Então, para os homens, é sempre bom comer muitas essas frutas vermelhas, tomate, melancia, que é rico em licopeno. Tá? Para evitar ter problemas na próstata no futuro. E por que o beta-caroteno, né, ele gera vitamina A? Também aqui, ó. A clevagem oxidativa da molécula de beta-caroteno dá origem ao pigmento da visão monocromática, as vitaminas A1, que é o retinol, e a vitamina A2, que é o deidroretinol. Então, é relativamente simples. Há uma clevagem oxidativa no meio da molécula da vitamina do beta-caroteno. Aí eu vou ter duas partes iguais. Depois o NADH, que a gente vai conhecer na próxima aula, que é o NADH, como é que o NADH atua? Ele reduz, ó, o grupo aldeído a álcool aqui, ó. Aí já faz um retinol, que é a vitamina A1. E depois, o aparecimento de uma dupla nessa região bem aqui, ó. A única diferença aqui, ó. Olha, aqui é uma ligação simples. E aqui tem uma ligação dupla. Aí forma a vitamina A2, tá? Que é o deidroretinol. São duas moléculas importantíssimas para a nossa visão. Entenderam? A relação que tem um beta-caroteno com a saúde dos nossos olhos. Aí isso foi o que eu separei hoje para vocês. Pode cortar, eu vi lá, cancelar lá, pausar aí. Por favor, Daiane.